Oi pessoal, tudo bem? Eu venho trazer uma palavra aqui pra vocês, uma palavra inclusive que tem voltado muito ao meu coração, que fala assim, lá em Provérbios 4. A estrada do justo é como luz da aurora, que brilha mais e mais até chegar dia claro. Antes de falar dessa palavra, para vocês entenderem, há mais ou menos uns 4 ou 5 anos eu recebi uma outra palavra que falava assim, desperta tu que dormes, e a luz de Cristo resplandecerá sobre ti. E quando eu recebi essa palavra, eu me questionei muito porque eu falei assim, nossa, mas eu leio tanto, eu consumo tanto conteúdo, eu sou tão curiosa, né? Será que meu intelecto não é o suficiente para eu andar acordada no mundo e transformar e agir onde eu devo agir? E me transformar, é claro. Será que não é isso que é autoconhecimento? Comecei a me questionar e realmente não era o suficiente, né? O autoconhecimento é um mergulho para dentro de si mesmo, né? Você não é sobre o que as pessoas dizem, o que você acha, né? Não é uma coisa superficial, é uma coisa de mergulhar mesmo. Mas por que eu tô falando disso? Quando falava de desperta tu que dormes e a luz de Cristo resplandecerá sobre ti, quer dizer, é que você andar acordado no mundo resumidamente, você reparar que as coisas mais importantes são óbvias e simples. Mas nós, seres humanos, somos complexos, porque nós nascemos em um mundo cheio de cargas, sobrecargas, manias, costumes, regras, comparações. Então, eu nem vou entrar aqui nos efeitos de falar de desenvolvimento humano na essência, mas só para você ter uma ideia, a criatividade da criança é uma coisa quando ela nasce, e ali até os seus 5 anos, e depois ela faz o caminho do quê? Da sua criatividade ser tolhida, porque ela vai na escola, a criatividade dela é tolhida. Ela vai para o mercado de trabalho, ela também não pode. Enfim, e aí o que acontece, né? A sua identidade também vai morrendo, porque você vai se vendo naquilo que você constrói. Mas esse é um outro assunto. E aí, quando eu recebi essa palavra, eu entendi que se eu quisesse que Cristo fosse percebido na minha vida, automaticamente eu teria que despertar. Porque Cristo é simples. Cristo é simples. E aí, alguns chamam isso de processo de iluminação, que é quando você de fato acorda, você começa a ver aquilo que você não via antes, nem sobre o mundo e muito menos sobre você. Algumas coisas passam a fazer muito mais sentido, você começa a se tornar muito mais responsável pela sua existência e vem uma necessidade de fazer algo, uma necessidade de servir o mundo, mas não só fazendo, principalmente sendo coerente, né? Servir o mundo com aquilo que você é, primeiramente, e não só com aquilo que você tem, que são os seus status, os seus diplomas e os seus recursos financeiros, mas servir o mundo como se você fosse uma resposta para o mundo. E isso foi uma imersão mesmo que eu tive que fazer e continuo fazendo. E aí, quando eu recebi essa palavra, eu tô vivendo um outro ciclo da minha vida que essa palavra tem voltado, que o caminho do justo, quem é o justo? O justo é aquele que crê em Cristo, né? A palavra diz que o justo viverá pela fé. A fé em quê? Fé em Cristo. Então, se a gente realmente caminha com Cristo, a gente é transformado segundo o caráter dele, e a gente tem um ótimo companheiro que é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando eu falo pecado, dá uma impressão de que é certo ou errado? Não, pecado não é sobre certo ou errado, porque às vezes eu posso estar fazendo uma coisa que eu não fui chamada para fazer e uma outra pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa, mas ela foi chamada para fazer aquilo ali. Isso, gente, eu não tô falando em termos assim, óbvios de certo ou errado, tipo roubar, matar, enfim. Eu tô falando realmente de propósito, porque a gente vive num mundo de muita comparação. E aí quando fala que a luz do justo, voltando a falar, é aquele que crê em Cristo, vai brilhar, que é o quê? É inevitável você chegar perto de Cristo, é inevitável você ser transformado em Cristo, é inevitável você ouvir a voz do Espírito Santo e seguir aquilo que ele te diz e algo diferente. As pessoas não olharem pra você e falar assim, nossa, você é diferente, tem alguma coisa em você. Me fala o que tem em você, né? Tem um pastor que eu gosto muito, o Ed Renekiewicz, que ele fala assim, que as pessoas que são abençoadas, as pessoas querem colar nelas, porque elas têm alguma coisa que todo mundo quer. E eu falo que a luz do justo é como isso também, ele é abençoado, ele é diferente, né? Ele não passa despercebido. E aí, meditando nessa palavra, diz que a luz do justo brilha mais e mais, é uma luz incontrolável, é uma luz que se ele cair, ele vai levantar e vai continuar brilhando. Se ele sofrer perseguições, a luz dele vai continuar brilhando. Se acontecer, ele
perder algo muito importante, a luz dele continua brilhando, brilha mais e mais. É uma luz que não cessa até chegar o dia perfeito. Na minha interpretação, o dia perfeito pode ser a volta de Cristo ou o dia em que a gente poder olhar para trás e falar: nossa, dia perfeito, Deus poderia me levar no dia de hoje porque eu sei que eu já entreguei para o mundo aquilo que eu vim entregar, eu me tornei quem eu deveria me tornar. Sabe? Essa sensação de legado, para mim o dia perfeito é esse, sabe? O grande dia. E aí, quando fala que a luz do justo brilha até chegar ao dia perfeito, quer dizer que a nossa transformação ela vai ser contínua, ela nunca vai parar até chegar ao dia perfeito. Porém, tem uma questão que todos nós gostaríamos, claro, de transformarmos as pessoas, o mundo, de sermos instrumentos de cura, de fazermos a diferença no mundo, mas o que a gente não percebe é que a luz é o ponto-chave para isso. E muitas vezes a gente adota tanto as cargas e sobrecargas que o mundo diz sobre nós e até da nossa própria história de vida, né? A gente não se cura daquilo que a gente deveria ser curado, que a gente quer brilhar. Não, a gente quer brilhar, a gente quer aparecer, mas se tratar não, se transformar não, fazer renúncias não, tocar em feridas que a gente deveria tocar não, né? Se arrepender daquilo que a gente deveria se arrepender não, perdoar aquilo que a gente deveria perdoar não, mas brilhar a gente quer brilhar. E sabe, essa palavra me confronta muito, porque a Bíblia diz que aonde a luz as trevas não pode habitar. Então a gente quer chegar nos lugares e quer automaticamente que as coisas no estralar de dedos as coisas aconteçam, mas a gente não está brilhando a verdadeira luz que a gente deveria brilhar. Por quê? Porque a gente não se fez, a gente não se transformou em quem a gente deveria se transformar para que a nossa verdadeira luz brilhe. É inevitável, sabe? A Bíblia também diz que a candeia não foi feita para ser colocada debaixo da cama, mas foi feita para ser colocada no lugar mais alto, para que possa iluminar todo o ambiente. E aí quando eu olho para essa palavra, gente, quando eu olho para essa palavra, eu olho que às vezes a gente é tão egocêntrico que a gente quer ser percebido e a gente quer chegar nos lugares e a gente quer honras e a gente quer que as pessoas dêem 1000 likes, 1000 comentários naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. Só que a gente não está sendo luz. Porque a palavra não mente, ela diz que se você estiver sendo luz, você vai ser colocado num lugar alto, porque é necessário para que a luz que está em você ilumine a outros. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu tenho algumas perguntas para fazer e são perguntas que eu tenho me feito ao longo dessa caminhada, que é: quem é você? Depois que as mentiras que foram contadas sobre você forem desconstruídas. Quem é você se você aceitar a sua vulnerabilidade? Eu tô falando especialmente para você que é mulher. Quem é você tirando as marcas que você usa para lá e para cá? Porque você tem dificuldade de se aceita. Quem é você se você se curar daquilo que realmente te martela, sabe? Porque as feridas, a gente, principalmente nós mulheres, a gente tem uma habilidade perfeita de colocar umas coisas em cima da nossa ferida e não deixar ninguém tocar ali. Quem é você depois que essa ferida for tratada? Quem é você depois que você liberar perdão para quem você tem que liberar? Quem é você depois que você restaurar o seu relacionamento com seus pais? Porque para você se tornar quem você deveria se tornar, você precisa conhecer a sua história. E a sua história está no coração da sua mãe e do seu pai. Você precisa saber da história deles. Você precisa saber do seu passado para você poder construir o seu futuro e você viver plenamente o seu hoje. Quem é você depois que você largar a mão de achar que você tem que ser firme, você tem que ser dura, você tem que ter uma postura masculina, porque senão assim a sua carreira não vai deslanchar, porque se não for assim os homens não vão te respeitar, porque se não for assim as melhores oportunidades para sua carreira não vão acontecer. Quem é você se você assumir a sua feminilidade? Quem é você? E quando eu tô falando de feminilidade, eu tô falando de coisas genuinamente, fisiologicamente femininas, como essa ternura, essa mansidão mesmo, que é da mulher, essa necessidade de amar, de tocar, de trazer cores para os lugares. Quem é você se você soltar o seu cabelo e você aceitar ele do jeito que ele é? Quem é você se um dia você sair sem maquiagem na rua e você simplesmente se contentar com o seu protetor solar? Quem é você? Quem é você se você parar de ficar vulgarizando o seu corpo e achar que ele é um instrumento sim para que alguém possa te querer e te amar e te respeitar e casar com você? Mas quem é você também se você começar a falar o que está dentro do seu coração e começar a dizer não, a discordar daquilo que você não concorda? Quem é você? Quem é você depois de todas essas etapas? Eu tenho certeza que se você descobrir quem é você depois de tudo isso, a sua luz vai ser tão radiante
que além dela não passar despercebido, você vai ser colocado no mais alto lugar e você vai ter o valor que você tanto busca, colocando todas essas coisas sobre você. Quem é você para que a sua luz brilhe como a luz da aurora, mais e mais, até chegar ao dia perfeito? Quem é você?